Muito bem, dando continuidade a essa aula, nós vamos assistir à segunda parte da introdução da geografia, parte 2.1, dando continuidade à aula anterior. Gente, localizar-se capítulo 4 do seu livro de geografia deve se encontrar na página 26, salvo meu engano, ok? Vamos estudar alguns pontos importantes dentro dessa nomenclatura, certo? Por quê, professor? Veja, eu falei para você anteriormente, no capítulo 3, de orientar-se no espaço geográfico, mostrou para nós a divisão do hemisfério usando aqui a linha do Equador. Então, quando nós traçamos a linha do Equador e conhecemos, a Terra vai estar dividida no hemisfério norte, que é essa direção que você vê aqui, e abaixo dessa linha do Equador nós temos o hemisfério sul. Quando você faz o inverso, presta atenção aqui no mapa, como elas se encontram. E nós chamamos a linha do Equador, que é a linha principal que corta paralelamente. Olha, veja, a linha vertical ou horizontal. Já na linha vertical, nós chamamos de meridiano de Greenwich. Por que esse nome foi dado? Porque ela corta justamente a uma cidade que passa na cidade de Londres, bem aqui, ó, certo? Chamado Greenwich. Eu chamo Greenwich, mas o certo é mais Greenwich. Então, esse meridiano aqui vai dividir, o nosso ponto de referência vai dividir o planeta Terra em dois hemisférios, o ocidental e o oriental. Nós temos então o quê? 4 hemisférios. Quais são, professor? 4 hemisférios? Ó, nós temos o hemisférios. Nós temos o hemisfério norte, sul, nós temos o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Importante você compreender essa divisão para compreender o que a gente vai ver logo mais à frente. Tá? Você compreendendo isso, já se torna mais útil para a gente dar o prosseguimento. Tá bom? Então vamos lá. Dentro desse contexto já compreendido aqui por mim e por você, olha só. Conforme a linha do Equador, como você vê aqui, eu vou dividir também em linhas imaginárias. Essas linhas imaginárias eu vou chamar ela de paralelos. A linha principal está bem aqui, ó. Essa aqui que eu estou cortando, tá vendo? Ó? Que eu vou chamar ela, de acordo com a imagem anterior, tá? Eu vou chamar ela de linha do Equador. Bom, tá aqui ela. Linha do Equador. E aí, essa linha, todas as linhas que estiverem seguindo para essa direção ao norte, eu vou chamar elas de paralelos. Aqui abaixo também de paralelos. Tá vendo? Então são os principais paralelos aqui descrito na nossa região. Tá? Entenda aí, o que é paralelos? Paralelos é a linha imaginária que o homem criou, linha imaginária, certo? Que divide em paralelos principais, que divide essa linha imaginária em paralelos importantes para a compreensão, tá? Sobre localização, sobre áreas mais frias e áreas mais quentes, importante para entendermos sobre as zonas térmicas da Terra. Você vai ver muito isso lá na frente, tá? Então ela tem os principais paralelos que a gente vai ver. Primeiro paralelo importante dela aqui, professor, já entendemos? Então, o paralelo é uma linha imaginária importante para entendermos isso. Quais são os principais paralelos importantes que eu preciso compreender? Primeiro, quais são os importantes? Você vai pegar o mapa aí, tem perto de ti. Aqui nós vamos chamar de
círculo polar ártico, certo? Essa outra linha aqui que vai estar presente, você vai ver aí em qualquer mapa, o nome dela, o principal paralelo também vai ser chamado de Trópico de Câncer. Linha principal, linha do Equador, aqui presente. Abaixo dela, vamos ter também a chamada linha, o chamado Trópico de Capricórnio, certo? Trópico de Capricórnio. E a última linha aqui abaixo, nós vamos chamar ela de Círculo Polar Antártico. Veja, é aqui abaixo que nós temos essa parte aqui bem no extremo, nós temos chamado Polo Norte. Tá? E lá no finalzinho, abaixo do círculo polar, vem aqui, ó, nós temos o chamado Polo Sul. Viu aí? Identificamos os principais paralelos. Quais são, professor, os principais paralelos dos círculos? O círculo polar ártico, o outro abaixo logo dele, você vai identificar aí no livro, Trópico de Câncer. A linha que corta o hemisfério é em hemisfério norte, tá? HN, a linha do Equador, e para baixo nós temos o paralelo Trópico de Capricórnio e Círculo Polar Antártico, tá? E lá no finalzinho o Polo Sul. Muito bem, essa parte aqui você já copiou as informações, né? Então essas linhas você pode identificar os principais paralelos que eu acabei de colocar, tá? Quais são os principais paralelos que você acabou de ver aqui, tá? O Círculo Polar Ártico, abaixo dela o paralelo Trópico de Câncer, o outro paralelo que eu apaguei aqui para você facilitar junto comigo, a linha do Equador. Abaixo dessa linha do Equador nós temos, tá, o Trópico de Capricórnio, lá em finalzinho o Círculo Polar Ártico, Polar Antártico. Muito bem. Então, copiou aí, então você matou aí a charada, não matou? Que bom, gostei de ver. Então, você já conseguiu identificar os principais paralelos dentro dessa leitura, tá? Da sua compreensão. E compreende que essas linhas, elas são o quê? Imaginárias. Você já vai ver o conceito dela. Agora, olha o outro lado. Lembra quando eu falei que nós temos o meridiano de Greenwich? Certo? Esse meridiano de Greenwich aqui também divide a Terra em duas partes iguais, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, tá? E nessa parte, ela tem um outro nome também, vai haver várias linhas que vai estar seguindo desse ponto aqui, que nós chamamos de meridianos, certo? Meridianos. Olha só como é que vai estar aqui para você ter uma ideia do meridiano. Vou apagar aqui para facilitar a tua compreensão, tá? Joga uma imagem super bacana aqui para você entender. Olha só. Os meridianos. Esses meridianos, gente, eles também são importantes para você compreender como está. A linha principal é essa aqui no meio, que nós chamamos ela de Greenwich. Que é o meridiano principal, certo? Então, daqui, ó, parte todos os outros meridianos. Todas essas linhas aqui vêm lado a lado, né? E distante do principal, né? Todas essas linhas aqui chamamos de meridianos, tá? Não tem erro de você não compreender essa parte aqui, viu? Meridianos, tá? Pronto. Esses meridianos também são linhas imaginárias. O que são meridianos? São linhas imaginárias.
linhas imaginárias, tá? Que estão lado a lado com a linha do meridiano, ó, certo? Lado a lado com o meridiano de Greenwich, ok? Muito bom, compreendeu? Então, são duas linhas imaginárias, cada um com as suas referências importantes, com a sua linha principal. É importante que você acompanhe essa leitura para facilitar o seu entendimento. Vamos dar continuidade aqui para o nosso propósito finalizar essa parte aqui dessa nossa aula 2.1. Aí eu te trago no teu livro, na página 26, aí vai te mostrar. Então tá aqui, ó. Conforme eu escrevi lá para facilitar. Agora você vai entender quais são os principais paralelos existentes aqui. Será que você conseguiria fazer isso na prova? Então nós temos aqui, ó, primeiro paralelo, certo? Primeiro paralelo importante da sua compreensão, o círculo polar ártico. Está aqui ela. Essa linha bem aqui, círculo polar ártico. Logo abaixo dele, o trópico de Câncer. Qual a linha principal que divide o hemisfério, o planeta em duas partes iguais, hemisfério norte e sul? A linha do Equador. Essa é a linha, o principal paralela. Abaixo dela, vindo para o sul, nós temos o Trópico de Capricórnio. Está vendo aonde as áreas elas abrangem? E, por fim, lá no finalzinho, o Círculo Polar Ártico. Show! Esses são os principais paralelos ligados lado a lado com a linha do Equador. Então, quais são os principais paralelos? Aí você já sabe onde localizar ela e já sabe os nomes que você vai dar. Aqui em cima, lembra? Círculo Polar Ártico. Abaixo dela, Trópico de Câncer. Linha principal, que divide o hemisfério em duas partes, linha do Equador. Abaixo dela, Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. Então nós temos, divide o planeta em duas partes iguais. Em que? Hemisfério norte e hemisfério sul. Agora, lembra que o planeta também pode ser dividido na linha inversa. Nós temos aqui a linha principal, olha aqui, a linha do meridiano de Greenwich, que vai dividir a Terra pelo lado o hemisfério ocidental e pelo lado oriental, certo? Não tem erro. Se fosse colocar os pontos cardeais, já está dizendo, ó. Você já visualiza aqui, ó. Tá vendo? Ó, norte, sul, o oeste e o leste. O leste é dito oriental, o oeste dito ocidental. Show, professor, maravilha. Essa aula aí, ó, agora eu compreendi, você mostrando várias formas de entendimento, já deu para me compreender a importância. Então, o paralelo e meridiano são linhas imaginárias. Show. Então, paralelos e meridianos são linhas imaginárias, certo? São linhas imaginárias. Que beleza, muito bem. Compreendendo essa parte aí, facilita a próxima aula que você vai ter o desenvolvimento dela, tá bom? Gente, espero que essa segunda parte aqui você tenha compreendido. Essas três figuras que eu mostrei para vocês, rigorosamente mostrando aqui, ó, localizadas. Mostrei para você nesse desenho. Através da linha do Equador eu tenho hemisfério norte e hemisfério sul. Se olhar pelo inverso dela, a linha vertical, eu vou ter o hemisfério ocidental e oriental. Em outras palavras, é como se eu colocasse igual que eu fiz lá anteriormente. Ou seja, ponto cardeal, norte, sul, aqui seria o que? Né? O oeste, e aqui seria o que? O leste, ou na língua internacional, o leste, tá certo? Por fim, você também viu aí, dentro da nossa aula, você viu os paralelos, tá? Os meridianos. Mostrei para você, escrevendo cada uma delas, os paralelos principais.
está aqui presente, como você viu, tá bom? E mostrei para você também os principais meridianos, né, o meridiano que divide aí a Terra dentro desse contexto. Espero que você tenha curtido a nossa aula e a gente vai ver o próximo contexto aí na nossa divisão, a parte 3 desse nosso contexto. Espero que você volte a assistir e compreender o nosso momento interativo aqui, a nossa revisão